Olá, hoje vamos falar sobre a etapa controlar cronograma da parte de gerenciamento do cronograma. Controlar cronograma é a nossa última etapa, é a parte do controle integrado de mudanças. Ela determina o andamento atual do cronograma do projeto. Além disso, controla os fatores causadores de mudanças no projeto, determina mudanças no cronograma de projeto e gerencia mudanças à medida que elas ocorrem. A atualização no modelo de cronograma requer o conhecimento do desempenho real até a data presente. Qualquer mudança na linha de base do cronograma somente pode ser aprovada através do processo realizar o controle integrado de mudanças que já estudamos em aulas anteriores. Controlar o cronograma como um componente do processo realizar controle integrado de mudanças está relacionado com a determinação da situação atual do cronograma do projeto, a influência nos fatores que criam mudanças no cronograma, a reconsideração das reservas de cronograma necessárias, a determinação se houve mudança no cronograma do projeto e o gerenciamento das mudanças reais à medida que elas ocorrem. Quando uma abordagem ágil ela é utilizada, o processo controlar o cronograma está relacionado com a determinação da situação atual do cronograma do projeto, comparando a quantidade total de trabalho entregue e aceito em relação às estimativas do trabalho concluído para o ciclo de tempo transcorrido. A condução de revisões retrospectivas, que são revisões agendadas para se registrar as lições aprendidas, isso com o objetivo de corrigir os processos e melhorá-los se caso for necessário. A repriorização do plano de trabalho restante, a determinação da taxa em que as entregas são produzidas, validadas e aceitas em um dado momento por iteração, que seria a duração de ciclo de trabalho acordado, que normalmente gira em torno de 2 semanas a 1 mês. A determinação se houver mudança no cronograma do projeto e, por fim, o gerenciamento das mudanças reais à medida que elas ocorrem. Quando o trabalho está sendo contratado, as atualizações regulares de status e marcos de fornecedores são um meio de garantir que o trabalho está progredindo conforme acordado e assegurar que o cronograma está sob controle. As revisões de status agendadas e orientações passo a passo devem ser feitas para garantir que os relatórios do fornecedor sejam precisos e também completos. Os elementos do processo controlar cronograma, como entrada temos o plano de gerenciamento do projeto, subdividido em plano de gerenciamento do cronograma, linha de base do cronograma, do escopo e da medição de desempenho, os documentos do projeto em relação a registro das lições aprendidas, calendários do projeto, cronograma do projeto, calendários de recursos e dados do cronograma, além dos dados de desempenho do trabalho e ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas nessa etapa, temos a análise de dados, que pode ser por meio da análise de valor agregado, gráfico de evolução regressiva de iteração, análise de desempenho, análise de tendências de variação, análise de cenário IC, além dos métodos de caminho crítico, sistema de informações de gerenciamento de projetos, otimização de recursos, antecipações e espera e compressão do cronograma. E como saídas, temos informações sobre o desempenho do trabalho, previsões do cronograma, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, baseando-se no plano de gerenciamento de cronograma e nas linhas de base do cronograma, dos custos e da medição de desempenhos, e também as atualizações de documentos do projeto, que seriam os registros de premissas, as bases das estimativas, o registro das lições aprendidas, o cronograma do projeto, o calendário dos recursos, o registro dos riscos e os dados do cronograma. Vamos começar o detalhamento desses fatores.
Primeiramente, o plano de gerenciamento do cronograma. Ele vai descrever a frequência com que o cronograma será atualizado, como a reserva será utilizada e como o cronograma será controlado. Já a linha de base do cronograma é comparada aos resultados reais para se determinar se uma mudança, uma ação corretiva ou preventiva se torna necessária. A estrutura analítica de projeto, as entregas, restrições e premissas do projeto, documentadas na linha de base do escopo, são explicitamente consideradas durante o monitoramento e controle da linha de base do cronograma. Ao usar a análise do valor agregado, a linha de base da medição de desempenho é comparada com os resultados reais para determinar se há ou não uma necessidade de mudança, uma ação corretiva ou uma ação preventiva. Em relação aos documentos do projeto, as lições aprendidas no início do projeto podem ser aplicadas às fases posteriores para melhorar o controle do cronograma. Um modelo de cronograma pode requerer mais de um calendário de projeto para considerar diferentes períodos de trabalho para algumas atividades para o cálculo das previsões de cronograma. O cronograma do projeto refere-se à versão mais recente com as anotações indicando atualizações, atividades terminadas e atividades iniciadas até a data indicada. Os calendários dos recursos nos mostram a disponibilidade de equipe e recursos físicos para o projeto. Os dados do cronograma serão revisados e atualizados no processo Controlar o Cronograma. Os dados de desempenho do trabalho contêm dados sobre o status do projeto, tais como quais atividades foram iniciadas, o progresso de cada uma delas, por exemplo, a duração real, a duração restante, o percentual físico completo e quais as atividades que foram concluídas. Em relação aos ativos de processos organizacionais, influenciam nessa etapa as políticas, procedimentos e diretrizes existentes, sendo formais ou informais, relacionadas ao controle do cronograma. Influenciam também as ferramentas que vão ser utilizadas para controlar o cronograma e os métodos de monitoramento e produção de relatórios que vão também ser utilizados. Em relação às ferramentas e técnicas, vamos começar pela análise de dados. A análise do valor agregado seriam as medições do desempenho do cronograma, tais como variações de prazo, índices de desempenho de prazo, que são usadas para avaliar a magnitude da variação em relação à linha de base original do cronograma. Os gráficos de evolução regressiva de iteração, eles vão rastrear o trabalho que ainda precisa ser concluído na lista de pendências de iteração. É utilizado para analisar a variação em relação a uma evolução regressiva ideal com base no trabalho comprometido desde o planejamento da iteração. Uma linha de tendência de previsão pode ser usada para prever a provável variação na conclusão da iteração e, a partir daí, adotar medidas apropriadas durante o curso da iteração. Uma linha diagonal que represente a evolução regressiva ideal e o trabalho restante real diário é então desenhada a partir desses dados. E uma linha de tendência é então calculada para prever a conclusão com base no trabalho restante. Isso pode ser observado por meio desse gráfico. Então aqui nós temos a linha de trabalho real representada por essa linha com os quadradinhos aqui em cima, o trabalho restante ideal representado pelas bolinhas e a previsão de trabalho restante representada por essa linha tracejada. A análise de desempenho, ela vai medir, comparar e analisar o desempenho do cronograma comparando com a linha de base do mesmo, como datas reais de início e término, percentual completo e duração restante do trabalho em andamento.
A análise de tendências, ela vai examinar o desempenho do projeto ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou se está piorando. As técnicas de análise gráficas são valiosas para o entendimento do desempenho até a presente data e também para a comparação com os objetivos de desempenho futuro na forma de datas de término. A análise de variação, ela vai considerar as variações nas datas de início e término planejadas e reais, durações planejadas e reais e variações de folga. Parte da análise de variação é a determinação da causa e do grau da variação relativos à linha de base do cronograma, estimativas das implicações dessas variações para o término dos trabalhos futuros e também decisão sobre se a ação corretiva ou preventiva se torna necessária. Por exemplo, um grande atraso em qualquer atividade que não esteja no caminho crítico pode ter pouco efeito no cronograma geral do projeto, enquanto que um atraso muito menor numa atividade crítica ou quase crítica pode exigir uma ação imediata. A análise de cenário IC, ela é utilizada para avaliar os vários cenários orientados pela saída dos processos de gerenciamento de risco do projeto, a fim de alinhar o modelo de cronograma com o plano de gerenciamento de projeto e a linha de base aprovada. Essa questão de gerenciamento de riscos nós vamos ver em aulas futuras. Em relação ao método do caminho crítico, nós já vimos isso, em aulas anteriores, podemos dizer que a comparação do progresso ao longo do caminho crítico pode ajudar a determinar a situação do cronograma. A variação do caminho crítico terá um impacto direto na data de término do projeto, e a avaliação do progresso das atividades no caminho crítico ou nos caminhos críticos ou quase críticos pode identificar os riscos do cronograma. Já em relação aos sistemas de informação de gerenciamento de projeto, os mesmos incluem o software de elaboração de cronograma, que fornecerá a capacidade de controlar as datas planejadas e reais, relatar as variações e o progresso feito em relação à linha de base do cronograma e também prever os efeitos de mudanças no modelo do cronograma do projeto.